Olá a todos, o meu nome é Mariana Costa. O meu nome é Joana Rodrigues. E somos licenciadas em Ciências da Nutrição. E este é o Nutrição às Claras. No vídeo de hoje iremos abordar a dieta vegetariana, que é um padrão alimentar que tem vindo a ganhar cada vez mais interesse ao longo dos últimos anos. Para este momento de aprendizagem podemos contar aqui com a presença da doutora Márcia Gonçalves, que irá então contribuir com a sua experiência nesta área. Seja muito bem-vinda ao nosso projeto, doutora Márcia. Então, conte-nos assim um bocadinho sobre a sua experiência e sobre o que tem feito nos últimos anos no âmbito da alimentação vegetariana. Obrigada, antes de mais, pelo vosso convite. É um gosto falar sobre este tema da alimentação vegetariana. Admito que também é por interesse próprio, eu própria também sou vegetariana, e este interesse até que surgiu antes do curso, portanto foi a partir do experienciar a alimentação, da perspectiva da alimentação vegetariana, que eu comecei a ficar mais interessada na nutrição. Ingressei em Ciências da Nutrição aqui na Faculdade de Ciências da Nutrição da Universidade do Porto e fiz a licenciatura, depois fiz também mestrado em Tecnologia e Ciência Alimentar, embora na minha prática clínica as consultas dirigidas também ao público vegetariano tenham aqui uma componente significativa, mas é sempre um gosto poder partilhar algum conhecimento à volta da área da saúde e da alimentação vegetariana. Então, a nossa primeira questão era: o que é que caracteriza um padrão alimentar vegetariano? Aquilo que define então uma alimentação vegetariana vai ser principalmente a restrição do consumo de alguns alimentos derivados de origem animal. Portanto, estamos a falar de um conceito, o termo vegetariano, aquele que restringe principalmente a carne e o pescado, e que depois, a partir daí, podemos ter algumas derivações em função da inclusão ou não dos ovos e dos laticínios, e podemos ter um gradiente de consumo, de restrição do consumo de alimentos de origem animal, em que temos um ovo-lacto-vegetariano que ainda inclui, por exemplo, os ovos e os laticínios, até o extremo, que é o vegetariano estrito, também, claro, inserido num padrão alimentar, num estilo de vida vegano, com uma restrição completa de alimentos de origem animal. E para além disso também podemos deparar-nos com outros tipos de classificações quando falamos do padrão alimentar vegetariano. Quais são essas classificações e quais são as principais diferenças entre si? Sim, eu apresentei de uma forma muito breve então os ovo-lacto-vegetarianos, ou seja, a partir daí podemos ter algumas derivações, podemos ter, lá está, os ovo-lacto-vegetarianos que ainda incluem os ovos e os laticínios, ou então podemos ter os ovo-vegetarianos que ainda incluem os ovos, mas não os laticínios, ou os lacto-vegetarianos. A partir daí, embora eu não considere que sejam propriamente padrões alimentares vegetarianos por si, podemos ter outros grupos, como por exemplo os semi-vegetarianos, os flexitarianos, que são grupos que já restringem a carne e o pescado de forma significativa, mas que ainda incluem com alguma frequência, mas em menores quantidades e com menor frequência, claro, relativamente a um padrão alimentar comum. E aí podem se calhar estar também envolvidas outras preocupações, mas daqui a pouco já vamos falar sobre esses fatores que vão determinar o consumo destes padrões alimentares. E eu esqueci-me apenas dos pescetarianos, que portanto excluem a carne, mas que podem incluir também o peixe, por exemplo. Por isso temos aqui uma série de padrões alimentares distintos. Sim. E qual é a prevalência de vegetarianos em Portugal? Em Portugal a prevalência não é muito expressiva, estamos a falar, assim, mencionando os valores um bocadinho de cor, de valores na ordem dos veganos mais vegetarianos abaixo dos 4, 5%, portanto não é assim tão significativo. Agora, um grupo que tem ganho mais expressão ao longo dos últimos anos, e eu estou a olhar para dados mais de 2020, são de facto os flexitarianos, ou seja, as pessoas que, por questões relacionadas com o ambiente, têm vindo a reduzir o consumo de carne e pescado. E quais é que considera serem os principais motivos que levam a que as pessoas comecem cada vez mais a adotar um padrão vegetariano em vez de um padrão alimentar não vegetariano? Eu já fui, se calhar, dando algumas pistas aqui no início desta conversa. Eu falei-vos da questão da sustentabilidade, mas existem também outros aspectos que são frequentemente mencionados, que são, por exemplo, as questões de ordem ética, as pessoas promoverem um maior bem-estar em relação aos animais, também as questões relacionadas com a saúde. Algumas pessoas, de facto, associam o padrão alimentar vegetariano a uma maior saúde e, por isso, restringem e optam também por isso. Podemos estar também a falar de questões religiosas, de preferências alimentares, não é? As pessoas podem simplesmente não gostar da carne e daqueles alimentos, mas são, sobretudo, normalmente esses são os motivos citados, sim.
E quais considera serem as principais barreiras na transição de um padrão alimentar não vegetariano para um padrão alimentar vegetariano? Transitarmos para uma alimentação vegetariana é diferente em alguns aspectos de uma alimentação comum. Então, no início, as principais barreiras acho que se vão prender principalmente com a preparação dos alimentos. Ou seja, tem que haver aqui uma aquisição de conhecimentos em termos de práticas culinárias, de também conhecimento à volta de como é que se prepara aqueles novos alimentos, onde é que se compra, como é que se confecciona, não é? Que vai ser um desafio numa fase inicial. Por isso pode ter a ver com esses aspectos práticos, por vezes algum receio, ansiedade à volta do julgamento dos outros também acontece, de agora vou ter um jantar com a minha família, mas não sei muito bem como é que vou ser recebido, por isso também às vezes há aqui alguma ansiedade social à volta da própria alimentação. Eu diria que são algumas das barreiras. Há bocadinho estava a falar que efetivamente um dos motivos que leva alguém a adotar este padrão alimentar poderá ser os maiores ganhos em saúde. Tendo em conta a evidência científica que nós temos disponível atualmente, em termos de saúde, quais são os principais benefícios que nós podemos associar a este padrão alimentar? É importante desmistificar a ideia de que um padrão alimentar vegetariano é mais saudável ou que pode sempre trazer benefícios para a saúde, porque as batatas fritas também são vegetarianas, não é? Ou seja, também vão haver outros alimentos de origem vegetal que não vão ter qualidade nutricional. E muitas vezes também vemos que os alimentos ultraprocessados de origem vegetal também apresentam um elevado consumo entre esta população, o que não quer dizer exatamente que seja mais saudável. Seja mais saudável, precisamente. E quando falamos de ultraprocessados, vemos um boom nos últimos anos nos supermercados, não é? Desde os hambúrgueres, todo tipo de preparados, refeições pré-preparadas, algumas bebidas vegetais, não é? Também entram nessa categoria. Ou seja, temos um consumo bastante excessivo, provavelmente, de também sal, gordura, açúcar, portanto, outros desafios que são comuns ao padrão alimentar ocidental, não é? Que também podem estar presentes no padrão alimentar vegetariano. Agora, quando incluímos o maior consumo de hortofrutícolas, os frutos oleaginosos, portanto, os frutos gordos, as amêndoas, as nozes, por exemplo, os cereais integrais, as leguminosas riquíssimas em fibra, aí temos um padrão alimentar muitíssimo interessante, de facto, e que em termos de evidência científica, do que sabemos em termos de análise de estudos longitudinais, estudos coorte a longo prazo, então aquilo que vemos muitas vezes é que estas populações tendem a ter um índice de massa corporal mais baixo, a ter também um perfil lipídico mais favorável, agora depende também do grupo com o qual estamos a comparar, claro, e também normalmente uma menor incidência, sobretudo de doença cardíaca isquémica, portanto, sobretudo da redução da possibilidade de morrermos por infarto, de ter e depois também de morrer por infarto, ou seja, também se traduz na questão da mortalidade. E esses são assim os principais benefícios, mas que também depende em função dos estudos com quem é que estamos a comparar, como é que é de facto esse padrão alimentar vegetariano, porque depois podemos ver algumas diferenças se estamos a falar da população europeia, americana, asiática, também tem um padrão vegetariano diferente. Pronto, existem assim algumas diferenças também, sim. E, portanto, dentro destas diferentes variantes do padrão alimentar vegetariano, há algumas diferenças nestes efeitos positivos para a saúde? É uma boa questão. Quando olhamos para os estudos mais antigos, parece que o grupo dos veganos não tinha tantos benefícios em termos da saúde, e isso provavelmente estava relacionado com o menor conhecimento à volta do como planear esta alimentação, mais especificamente em relação à ingestão de vitamina B12, pronto, que estando esta vitamina diminuída, estão aumentados outros fatores que estão correlacionados com o aumento da doença cardiovascular, como por exemplo a homocisteína. Pronto, então vemos algumas diferenças, mas isto está relacionado sobretudo com a ingestão nutricional, que mais recentemente acabam por não ser tão perceptíveis nos estudos. Também, se não considerarmos as diferentes variantes do padrão alimentar vegetariano, também temos realmente verificado que as populações vegetarianas apresentam maiores ganhos em saúde quando comparamos diferentes marcadores. Este facto, para além de se poder associar às características alimentares e nutricionais do padrão alimentar vegetariano propriamente dito, também tem sido muito associado ao facto dos indivíduos vegetarianos serem mais conscientes da sua saúde e depois também apresentarem uma menor prevalência de alguns comportamentos de risco, como por exemplo o uso do tabaco, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e também o sedentarismo, que também é uma das problemáticas atualmente. O que é que acha relativamente a este assunto? É um ponto muito importante, porque é muito difícil de associarmos
alimentação, de todo este estilo de vida individual mais promotor de saúde, porque estamos a falar muitas vezes de uma população que pratica mais exercício físico, que não está tão sujeita a estes fatores de risco como o consumo de álcool e tabaco, que de uma forma geral tem uma maior consciência para a saúde. Por isso, mesmo ajustando nos estudos, sim, existe este viés muito significativo na população vegetariana e que é difícil às vezes percebermos o que é um efeito isolado da alimentação do resto do estilo de vida. E considerando um padrão alimentar não vegetariano, mas onde predomina um consumo de alimentos de origem vegetal em detrimento dos produtos de origem animal, será que podemos comparar os efeitos positivos para a saúde entre um padrão alimentar deste género e um padrão alimentar vegetariano? É um ponto interessante. Eu gostava de ver mais trabalhos que comparassem, por exemplo, o impacto da dieta mediterrânica com a dieta vegetariana, não é? Acho que seria interessante, mas não tenho dúvidas que, claro que a dieta mediterrânica também tem outcomes de saúde muitíssimo interessantes e por isso, quando estamos a falar destes ganhos em termos de saúde, também podemos ter, claro, num padrão alimentar não vegetariano. Agora, o ponto interessante que eu às vezes gosto de também discutir em consulta e também com colegas é o facto de que quando estamos a trabalhar com vegetarianos estamos a falar de pessoas que estão mais motivadas e a adesão, ou seja, a motivação das pessoas é um fator determinante. As pessoas realmente têm que gostar de seguir aquela alimentação e se já estão motivadas para seguir uma alimentação vegetariana, já incluem mais hortícolas, então pode ser uma oportunidade para termos um padrão alimentar realmente promotor de saúde. Então prende-se mais com o facto de eu não quero que a pessoa seja vegetariana para ser mais saudável, tem a ver com o facto da pessoa realmente gostar daquilo que come, mas conseguir com esse padrão alimentar, pronto, ter uma melhor saúde. Há bocadinho também estávamos a falar que devido à exclusão de determinados alimentos há inevitavelmente alguns déficits nutricionais, até estávamos a falar da vitamina B12, mas também podem existir o maior risco de vir a desenvolver determinados déficits nutricionais. Sim. Por isso, quando estamos a falar deste tipo de padrão alimentar, quais são os principais déficits nutricionais que nós devemos dar uma maior atenção e como é que nós os podemos minimizar? Em termos de alguns nutrientes que podem estar em maior risco de déficit nutricional, portanto já falamos da vitamina B12, sobretudo por ausência de fontes alimentares no padrão alimentar vegetariano. Depois existem alguns nutrientes que, embora existam alimentos de origem vegetal que sejam boas fontes é preciso ter conhecimento, é preciso uma seleção mais consciente e eventualmente o uso de alimentos fortificados. Estou a pensar, por exemplo, no cálcio ou no iodo, convém, por exemplo, utilizar o sal iodado quando não temos os laticínios presentes, ou no caso do cálcio, se não tivermos os laticínios, também as bebidas vegetais fortificadas. Por isso é preciso algum cuidado e no planeamento especificamente, ou então, por exemplo, até estão numa quantidade interessante nas matrizes, nos alimentos de origem vegetal, mas que têm alguns fatores que vão interferir com a sua absorção. Eu estou a pensar no ferro e no zinco, porque os alimentos que são ricos em ferro e zinco geralmente também contêm, por exemplo, componentes que vão ser inibidores da sua absorção e por isso os vegetarianos na prática devem preparar bem estes alimentos, demolhá-los, cozinhar bem, de forma a também a retirar o maior aproveitamento nutricional destes alimentos. O interesse crescente por um determinado padrão alimentar sabemos que leva muitas vezes a uma maior desinformação sobre o mesmo e, portanto, quais é que diria que são assim os maiores mitos dentro do vegetarianismo? Dentro do vegetarianismo, assim, mitos, há alguns, mas eu vou-me focar apenas, se calhar, naqueles que são direcionados contra a alimentação vegetariana. Podemos começar por aí, então. Por exemplo, a ideia de que muitas vezes não tem proteína em quantidade suficiente, quando sabemos que, por exemplo, em termos de quer de quantidade, quer de qualidade, é possível, favorecendo escolhas adequadas, garantir esses pontos, a suficiência, quer em aminoácidos essenciais, quer em termos da quantidade de proteína total. Por vezes também a ideia de que uma alimentação vegetariana é muito monótona, pronto, e não tem que ser necessariamente assim. Muitas vezes até tenho o comentário oposto da parte dos meus clientes vegetarianos: de repente descobri não sei quantos alimentos novos, já experimentei. Não, isso também é um feedback muito positivo que às vezes temos, mas que isso também vai variar em função de cada experiência individual. Acho um mito também muito importante é que a ideia de que algumas faixas etárias específicas ou alguns grupos populacionais não podem fazer uma alimentação vegetariana, por exemplo, grávidas e crianças, ou os atletas que não vão ter um rendimento ótimo com uma alimentação vegetariana, são alguns mitos que por vezes encontro.
Quando falamos também da desinformação, também é importante também nós aqui realçamos um bocadinho a intervenção do nutricionista quando a transição deste padrão alimentar. E quando há bocadinho falávamos do bom planeamento por detrás desta avaliação deste padrão alimentar, efetivamente é um dos pontos-chave. Portanto, o que é que deverá estar na base de um bom planeamento quando estamos a falar da dieta vegetariana? Um bom planeamento requer que as necessidades energéticas estejam a ser atingidas. É o primeiro ponto. Às vezes não é assim tão comum, mas por vezes pode haver algum desafio quando as pessoas têm um consumo bastante generoso de fibra, por exemplo, isso acaba por promover uma maior saciedade e pronto, podemos não estar a atingir a ingestão de energia necessária. Embora isso não aconteça assim tão frequentemente, porque temos alimentos com uma boa quantidade de energia também de origem vegetal. Mas depois, a partir daí, temos que garantir que temos aqueles grupos de alimentos que eu referi no início, em quantidades adequadas, algum cuidado também, porque se optarmos por esses alimentos, à partida também a quantidade de ferro, zinco, esses nutrientes em particular, se vai balancear ao longo do dia. Depois, e a quantidade de proteína também. Depois convém ter alguns alimentos extra, dependendo do tipo de padrão alimentar, aqueles fortificados que eu mencionei. Portanto, tem que haver esses cuidados específicos também em função do padrão alimentar escolhido. E depois, independentemente do padrão alimentar vegetariano, convém haver cuidado com a vitamina B12 e haver uma devida monitorização dos níveis e uma suplementação individualizada a partir daí. E para concluir, quais são assim os principais conselhos da doutora Márcia para quem pretende fazer esta transição para um padrão alimentar vegetariano? Para quem pretende fazer a transição, calma. Eu não sugiro fazermos de um dia para o outro, embora possamos fazer isso, mas eu acho que o planeamento, como eu já referi, exige às vezes algum grau de conhecimento, de competências também culinárias, e eu acho que são alguns conhecimentos a adquirir. Portanto, é uma curva de aprendizagem com isto de transitar para uma alimentação vegetariana, e por isso ir gradualmente conhecendo, fazer mais refeições com leguminosas e gradualmente reduzir a porção de carne no prato, por exemplo, poderia ser uma estratégia. Se a pessoa tem como objetivo também reduzir o consumo de laticínios no supermercado, familiarizar-se com as outras opções e fazer aqui uma triagem daquelas opções que podem ser mais interessantes pela fortificação em cálcio, pela isenção da adição de açúcares, ou seja, há aqui também alguns cuidados adicionais quando estamos a falar destes alimentos ultraprocessados que têm que ser tidos. E eu falo muitas vezes da cozinha também por outra questão. Hoje em dia, como referimos ainda há pouco, há cada vez mais alimentos ultraprocessados, há cada vez mais soluções práticas para quem é vegetariano que muitas vezes não estão em linha com uma boa qualidade nutricional, e por isso o cozinhar também vai ser mais uma ferramenta dentro do nosso leque de possibilidades para fazer melhores escolhas alimentares. Por isso são essas as recomendações que eu tenho, no fundo é debruçarmos sobre como é que vamos fazer isto, pôr as mãos na massa também na cozinha para tentar fazermos refeições também nutritivas e ter aqueles ganhos que falávamos inicialmente. Muito obrigada, doutora Márcia, por Obrigada, foi um prazer. também. Obrigada.